Bem, meus amigos, quero aqui agradecer a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Em nosso primeiro podcast, eu estou tendo aqui a honra de conversar com meu amigo, colega de profissão, médico. Nós tivemos aí uma passagem durante a faculdade, né? O Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, ex-deputado estadual, presidente da Assembleia, enfim, um cara que é hoje, sem dúvida nenhuma, o cearense mais preparado para estar à frente do nosso estado. Se Deus quiser, nós teremos esse grande prazer. Roberto, antes de mais nada, você está iniciando esse podcast, esse bate-papo com o doutor, e para mim é uma grande honra ter você aqui nesse primeiro episódio. Por favor, dê aí os seus comentários iniciais para a gente iniciar aqui a nossa conversa. Primeiro, meu amigo, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você. Inicialmente, assim, grato pela oportunidade de estar fazendo o início, desse bate-papo com o doutor, que é uma iniciativa muito bacana de aproximar, o diálogo seu, enquanto líder político, enquanto médico também, dos desejos, das necessidades, do que o povo está precisando escutar, está precisando ouvir. E como o Alexandre disse, eu sou contemporâneo dele da faculdade, ele está com muito mais cabelo do que eu, mas eu ando na minha frente na faculdade. E desde então, primeiro pelo caminho da medicina, mas depois pelos encontros da política, eu tenho tido o privilégio de estar sempre me encontrando com o Alexandre e testemunhando, a sua luta de médico, mas especialmente de homem público, sério, decente, dedicado, trabalhador, que está vivendo hoje uma vida de entrega, Quem está nessa vida é uma vida de entrega, de dedicação a uma causa maior do que as causas nossas do dia a dia. Você tem um pedaço da sua vida que é o trabalho, um pedaço que é a família, mas agora tem um pedação maior que é o povo do Horizonte, que eu sei que é o que lhe apaixona, e é um prazer poder bater um papo aqui com você hoje sobre vários assuntos, inclusive sobre o dia a dia do município de Horizonte. Isso, a gente vai aqui, Roberto, nesse nosso bate-papo, assim, como você é uma figura assim, extremamente importante dentro da nossa atividade, não só política, mas como profissional de saúde, muita experiência, um gestor aí de excelência, balizado por toda a população, e também, obviamente, pelos requisitos que você tão bem trouxe para a nossa cidade. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você se formou em 2000, mais ou menos? 99. 99, né? Teve um tempo nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi? Foi. Universidade do Arizona. Exato. E tal. E aí, quando retornou, já foi direto para a vida pública. Como é que foi assim essa tua trajetória, deputado? Contar um pouquinho de lá para cá, para que a gente possa perceber essa caminhada do Roberto e um futuro que a gente tem certeza que ainda de muitos avanços pela frente dentro da política. Alexandre, eu quando estava na faculdade, eu pensava em fazer ginecologia e obstetrícia. Fui bolsista de pesquisa de ginecologia e obstetrícia, fiz meu internato em São Paulo, então planejei mais ou menos a minha carreira para ser obstetra. Só que lá no internato já eu vi uma vontade, um desejo de primeiro, antes de fazer a residência, fazer um mestrado em saúde pública. Gostava muito de saúde pública, não tinha muita ideia do que um médico sanitarista fazia, tinha uma certa insegurança em me dedicar a esse caminho e depois não ter mercado de trabalho mesmo, E aí foi quando foi ficando perto ali da residência, eu apliquei para a Universidade Americana, como você disse, no Arizona, para fazer duas coisas. Um era um estágio em saúde da família, que eles chamam lá de fellow, e em paralelo um mestrado em saúde pública. Tive a oportunidade de trabalhar com comunidades indígenas, com comunidades de imigrantes mexicanos, porque eu morava a 1h30 da fronteira. Foi uma experiência profissional e acadêmica muito rica. Quando estava lá, resolvi continuar para fazer doutorado, o PhD. Então eu acabei ficando estudando e trabalhando e fazendo pesquisa 5 anos e meio por lá. Só que minha cabeça estava aqui. Eu tive convite para ficar lá, meu professor estimulou eu ficar como professor convidado. Aqui, volte não. Mas minha cabeça não teve, eu até dizia que não teve um dia que eu tive dúvida sobre o meu destino, que era voltar para cá. Isso é porque era meu prazer, minha alegria, minha felicidade, minha família e tal, meus laços. E já voltei rapidamente, me envolvi, porque em virtude da minha tese de doutorado ter sido aqui, eu ia e voltava, me envolvi muito com saúde da família do interior. E aí eu tomei uma decisão, quando eu voltar, eu vou me candidatar sem voto. A deputado estadual, não é? A deputado estadual.
E aí voltei um ano antes da campanha, e já tinha terminado o doutorado, comecei a me reconectar com os amigos médicos. O meu pai, à época, era reitor da UFC, então tinha uma comunidade. Inclusive me deu o grau, viu? Deu o seu grau, deu o meu grau também. Tinha uma relação muito forte com esse mundo acadêmico, universitário. Isso foi meio que o pontapé. As minhas relações com a saúde pública, os colegas médicos e o mundo da universidade foram o pontapé de uma campanha que parecia sem chance, né, muito difícil, improvável de ganhar, e acabei me elegendo em 2006 como deputado, meio como um cara fora do sistema da política, porque eu não tinha votos tradicionais de prefeitos, ex-prefeitos. Foi muito aquela história da amizade, dos amigos, das parcerias, as construções, as relações construídas durante o período universitário, acho que... Sem dúvida, isso foi o principal. Família, relações... Família que eu digo, né, o meu pai com essa liderança que tinha na universidade, não na política, essa rede de relações que eu tinha e a rede de relações também do mundo médico da universidade foi que construíram a minha viabilidade. Mas, de fato, eu era um candidato que ninguém botava na conta dos eleitos e acabei sendo, graças a Deus e ao povo... Tirou mais de 21 mil votos, Roberto. Dos 46, eu fui o 43. Eu lembro. Quase fui o Fona. Mas deu certo. Entrei. Depois que entra, descobre que fica tudo igual. É igual a sala de aula, né? É tudo igual, tudo sentadinho na mesma cadeira ali. E aí eu fui tratar, Alexandre, de aprender. Eu não conhecia a política por dentro, né? Então aquilo para mim foi um outro doutorado. Eu ficava na Assembleia até 11 da noite, eu participava de várias audiências públicas no dia. Comissões. Viajava para o interior, tudo que era comissão, desenvolvimento regional. Quem é o doido que quer ir? Aí eu levantava o braço, eu ia para agricultura. Então eu fui conhecer melhor o Estado, as vocações econômicas, os problemas sociais, né, o mundo da política, nesses 4 anos de deputado. E fiz muitos amigos na casa. Eu fui o vice-líder do então governador Cid Gomes. Quando virou o mandato, já saí do 43 para ser o 7º mais votado. Você tirou 60 e poucos, né? Tirei 69, eu acho. E aí já tive o apoio de muita gente da política, de prefeito, ex-prefeito, em virtude desses 4 anos de militância na vida pública. Nesse segundo mandato, eu viro o presidente da Assembleia. O nosso partido, que era o partido do governador Cid, tinham 2 candidatos, e aí tinha lá uma disputa, e eu acabei sendo Técios, acabou sendo escolhido como Técios, e fui eleito pela unanimidade dos votos da casa. O seu vice era o Sarto, na época? Não, o vice era o Sarto. Meu primeiro vice era o Sarto, e o primeiro secretário da casa, que era um cargo importante, era o Zezinho Albuquerque. Nós éramos todos do mesmo partido. E o líder do partido era o Wellington Landim, que veio a falecer anos depois. E aí a gente, quando eu estou na Assembleia, né, eu consegui fazer algumas coisas novas na casa, um cursinho pré-vestibular que até hoje tem, né, tinha um debate mensal com professores e pessoas da política do mundo e trazia para cá uma vez por mês, parava mesmo o debate do Ceará naquela época, fiz inovações na TV e na Rádio Assembleia, enfim, tem uma contribuição à casa. Construiu lá os seus tijolos, né? Deixei meus tijolinhos, muitos deles estão lá até hoje. Mas o principal, fiz relações, né, dentro da casa e fora da casa. Foi quando a gente enfrenta um conflito que eu digo de posicionamento, né, com o PT de Fortaleza, em 2011, porque o PT, à época, a prefeita era a Luiziane. O PT queria indicar, o PT de Fortaleza, o candidato à sucessão da Luiziane, a sucessão dela, e o nosso partido, à época, tinha a ideia de que não podia ser um sucessor da própria Luiziane, porque a gestão estava mal avaliada. Entendi. A gente precisava renovar. Precisava oxigenar. E nessa disputa aí de teses, acabou o nosso partido rompendo com o PT e eu saí lançado candidato a prefeito em 2012. Comecei a campanha com 1%, viu, Alexandre? 1% dos votos. E tinham vários candidatos com força política, com muito mais nome do que eu tinha à época. Alguns, inclusive, muitos meus amigos estavam em disputa, mas tinham uma relação pessoal boa, como o Moroni Torga, que foi depois meu vice na segunda vez, no segundo o Inácio Arruda, o Renato Roseno, que já era conhecido à época, o Heitor Ferrer, e o candidato do PT, que era o atual governador Elmano, à época candidato a prefeito. E fomos para o segundo turno, eu e o Elmano, e eu ganhei no finalzinho da eleição apertada ali no segundo turno, dividida, e no final eu acabei abrindo 6 pontos e ganhando a eleição no final para prefeito. Fui reeleito em 2016. Em 2020, o nosso partido lançou o Sarto, que era presidente da Assembleia, também colega médico nosso, a prefeito, ganhou a eleição em 2020.
E em 2022 eu me candidatei a governador pelo PDT e fui o terceiro colocado. É uma eleição recente, então o povo está mais ou menos fresco na cabeça. O Elmano foi eleito governador. Fui seu eleitor. Foi meu eleitor, me deu o privilégio de me apoiar lá no Horizonte. E o Elmano foi o mais votado, depois o capitão e depois eu. Acabou essa polarização da eleição no Brasil, esse ódio. Deturpou o processo e acabou que não... Acabou... As pessoas não enxergaram as qualidades dos candidatos. Eu acho que isso acabou tornando a eleição menor. Ela poderia ter tido um avanço muito grande. E aí, Alexandre, o que aconteceu no Brasil inteiro, como a eleição para presidente, ela dividiu em dois polos, né? E eram polos motivados mesmo por raiva um do outro, né? Não era nem por ideia, projeto. Você não tinha um debate de ideia, né? Era um e outro. O que é que defendia? O valor de cada candidatura à direita e à esquerda. E as eleições de governador ficaram meio a reboque. Ou você preferencialmente votava no candidato de um lado, a governador, do candidato a governador do outro. E quem estava propondo um projeto racional, como o Ciro... O espaço para as ideias... E os espaços para as ideias ficaram limitados a um universo menor do eleitorado. E aconteceu isso, e eu reconheci a vitória do governador Elmano, e desde então expliquei, inclusive, a ele que meu papel, o papel de quem perde uma eleição, é se manter coerente e fazer oposição. Isso. E não é uma oposição de ódio, não tenho nenhum motivo para ter nenhum tipo de chateação pessoal com o governador, é de diferença. Eu apresentei um projeto diferente do dele, com críticas ao projeto dele e ele críticas ao meu, e quando a gente, na democracias mais maduras do mundo, é assim. Quando perde, você vai atrás de governar bem, e quando ganha, perdão, e quando você perde, você vai atrás de cobrar, fiscalizar, de forma responsável e cidadã, é o que eu tenho tentado fazer desde então. Eu tenho te acompanhado, inclusive você lançou o Radar, né, que é um espaço onde a população, inclusive, tem a oportunidade de pontuar e de sinalizar, aqui não está legal, aqui precisa fazer isso. Eu tenho feito esse acompanhamento e tenho escutado bastante a sua fala lá, e sempre muito coerente dentro de uma linha que precisamos estar. O nosso estado, todos os cearenses, precisamos estarmos em melhores condições de vida, que de fato isso não está ocorrendo. Então, você tem sido aí esse norte que está balizando grande parte da oposição do estado do Ceará, e a gente, obviamente, tem acompanhado muito isso. E lá em Horizonte, Roberto, só para te contextualizar, a gente já está há 7 anos na oposição dentro exatamente dessa mesma linha, respeitando, obviamente, os nossos adversários. O prefeito atual foi, na última eleição, eu fui candidato a prefeito em 2020, ele foi vitorioso, eu fiquei em segundo lugar, a gente tirou 36% dos votos válidos na eleição de 2020, e desde então a gente se mantém na oposição, fazendo exatamente esse papel que você tem feito a nível de Estado, pontuando de forma muito clara e dialogando com a população através dos vários canais, não só no dia a dia, na caminhada, a gente tem lá uma série de movimentos, a gente tem lá o Doutor na Rua, onde a gente tira alguns horários para estar exatamente conversando olho no olho com a nossa população, dialogando. Olha, a gente defendeu muito lá no nosso município, a gente tem uma UPA e tem um hospital. A UPA lá tem 10 anos. Quando a UPA chegou, o meu adversário atual, ele fechou a UPA, fechou a emergência do hospital. A gente defende a reabertura, né? E dentro de um contexto, o nosso município ele perdeu o acesso à saúde como um todo. Como você e eu, a gente é da saúde, os graves erros e as graves falhas que estão na saúde do município de Horizonte hoje é o que a gente tem mais pontuado, mas não só isso, né? Para além disso, a gente tem dialogado sobre as questões da educação, da cultura, do esporte, do lazer, as formas e principalmente da inovação e da tecnologia, que eu acho que hoje um prefeito que não abrir a cabeça para isso, e eu sei que tão bem você fez aqui, você trabalhou em muitas áreas, né? Mas assim, o seu papel na saúde, na educação e no transporte aqui do município de Fortaleza foi fundamental. Então eu queria assim te perguntar um pouquinho, Alexandre, na minha primeira gestão e na minha segunda gestão, o meu maior desafio foi esse, a minha maior conquista foi essa. Como é que você dá um resumo, obviamente, foram 8 anos de muitos desafios, de muitas conquistas, mas como é que você resumiria assim, Alexandre, a minha principal dificuldade foi essa, e a gente conseguiu superar, e aí foi o start para Fortaleza mudar de cara, porque de fato Fortaleza é uma antes do Roberto e outra depois do Roberto, isso é um fato. Obrigado, Alexandre, obrigado pelo carinho da palavra. Eu diria que, se você perguntar em relação a problemas da cidade,
né? E isso pode ser atestado por pesquisa, né? Por indicador científico, né? Ao longo dos meus 8 anos, o maior desafio da cidade foi a saúde. Nós recebemos a cidade numa situação muito precária, a atenção primária, que é o PSF, com baixa cobertura, com longas filas de cirurgias, exames e consultas, e principalmente com precariedade da estrutura hospitalar municipal. Essa mudança não se dava para se fazer da noite para o dia. Claro. Era muita coisa, todas demandando investimento, mas principalmente plano, gestão, eficiência. Não é só colocar mais dinheiro em algo que está vazando pelo ralo. Claro. Você tem que primeiro fechar os ralos ali que estão vazando, consertar os buracos, como se diz, né? O primeiro ano é o ano mais difícil, não, Roberto? Você tem que... É o ano de entender o problema, né? Porque você tem que perder um tempo entendendo o problema. Senão você vai resolver o problema errado, né? Então, esse primeiro ano foi isso, foi entender onde é que estava o problema da saúde. Parte era dinheiro e prioridade, mas parte disso era um conjunto de ineficiências, vícios de gestão, sabe, que precisavam ser corrigidos. Vou dar um exemplo para você. Quando eu assumi, todos os diretores de hospitais e postos de saúde eram de indicação política. Então, esse pessoal servia ao vereador, à liderança local, e não ao povo, e não ao interesse da cidade. O compromisso era em fortalecer o seu líder político. Quase todos do mesmo partido, que era do PT. Quase tudo do mesmo partido. Daí, quando eu entrei, eu disse, olha, isso aqui não pode ser uma questão partidária. Claro. Não pode ser os meus amigos. Acima, né? Tem que ter uma coisa acima. Então, eu fiz um processo de seleção pública e entrou um bocado de gente que não votou em mim. Né? E não interessava se era bom, se era sério, é o que valia a pena. Fomos informatizar todos os processos da saúde, mudamos o regime de compras. Então fizemos várias coisas que são técnicas, mas que a ideia era, vamos primeiro valorizar o dinheiro que a gente tem para fazer mais com o que a gente tem. E depois não, depois eu comecei um conjunto de ampliações. Não tinha nenhuma UPA em Fortaleza, abrimos 6 UPAs. Não tinha nenhuma policlínica de exames e consultas, abrimos 4. Abrimos o IJF2, que serve ao Ceará inteiro hoje, um grande hospital de trauma, 24 horas, 7 dias por semana. E ampliamos e reformamos e modernizamos Frotinhas e Gonzaguinhas. Eu abri, o Alexandre, nesses 8 anos, 22 postos de saúde novos e reformei 100% os existentes. E em todos eles coloquei uma farmácia, que eles não tinham. Então, não estou dizendo que quando saiu estava tudo perfeito, claro, mas as pesquisas identificavam que, a despeito desse ser o maior problema da cidade, era também uma área em que o povo reconhecia que as coisas mudaram para melhor, entendeu? Então, essa foi uma dimensão do problema. Uma outra dimensão, assim, que não é mais do problema, é da gestão, é você pegar uma cidade que é cortada por falta de continuidade de projetos. Estou falando de Fortaleza, que é uma cidade grande, né, em que os tribunais de contas, Ministério Público, esse tipo de controle acontece de forma muito mais imprensa, muito mais severa. Mas a gente tinha muitos ciclos em que as pessoas não tinham responsabilidade em continuar as coisas boas, sabe? As políticas públicas que dão certo, eu sei que você vai fazer isso se for eleito prefeito. A gente tem discutido isso lá, Roberto, quando a gente faz as ponderações, desculpe aí cortando, porque eu acho que é fundamental essa sua fala aí. Quem quer o bem e quem tem empatia pela população não vai querer descontinuar uma política que por acaso esteja dando certo, independente de quem tenha sido o patrão. Exatamente. Você tem uma ideia, uma das principais diferenças minha com o meu adversário é exatamente essa. Quando eu fui vereador, em 2012, foi meu primeiro ano, eu fui 8 anos vereador. Eu coloquei lá um projeto, eu só não lembro se eu já te reportei sobre isso. Hoje é lei, eu coloquei projeto de indicação, depois virou lei, que é a Lei 997/2013. Essa lei tem mais de 10 anos. O que essa lei diz, Alexandre? É o seguinte, a população de Horizonte, eu acho que Horizonte é uma das únicas cidades do país, vou até depois checar isso, que tem uma lei que dá direito à população receber remédio, uma lista de 30, eu peguei a lista da PPI, que nós temos mais de 100 lá, e elenquei 30 e poucos itens, 32. Que remédios são esses? Como você é da saúde, você vai perceber isso com muita facilidade. Eu tirei remédios em que o início do tratamento não pode esperar.
Exemplo claro que eu dou, e clássico. Sexta-feira à noite, uma pessoa se consulta na UPA ou na emergência, quando existia, e seu filho tem uma pneumonia, eu passo lá uma amoxicilina, que é um antibiótico. A realidade da maior parte, se não me engano, de 100% dos municípios da nação é que esse medicamento só estará disponível para a população na segunda. Olha lá, né? Então, quando tem, na segunda. O que é que a gente colocou? E Horizonte tem isso, tem essa lei lá. Né? A população tem direito a receber esse remédio final de semana e feriado. Veja bem o tamanho da dimensão da gestão que o meu adversário está fazendo e do meu pensamento. Essa lei, como foi uma ideia minha, era meu carro-chefe da minha campanha enquanto vereador, e a gente lutou muito para que ela virasse lei, foi sancionada pelo hoje meu adversário, à época também prefeito, nunca foi cumprida. Denunciei Ministério Público, enfim, fez tudo. E nunca foi para frente. Hoje, ninguém no município de Horizonte, nesses 10 anos, tem direito, tem acesso a esses medicamentos finais de semana e feriado. Então, isso vem justamente corroborar com a sua fala. A gente que está na política por um propósito, por um ideal, e não está na política para separar os adversários e colocá-lo na casa dos inimigos, ou seja, a gente não está lá para descontinuar nada. E é um compromisso nosso enquanto político e pré-candidato a prefeito, e se Deus quiser, o futuro e a população assim entender que nós possamos estar, e a partir de 2025 a gente assim estiver, todas as políticas que estiverem dando certo lá, desde a pequena até uma maior, serão continuadas. A gente não vê nenhum problema em não ser o pai do menino, entendeu? Porque o pai é o que cuida. Não é o que faz, não é o que gera. Então, a gente entende isso de forma muito clara e eu tenho certeza que você também, a sua experiência, a sua fala é muito nessa linha. E essa é uma diferença de Horizonte muito clara, a gente trazendo para a nossa realidade, né? Dos políticos antigos que acham que, aquela ideia do Roberto não serve, muda aí, vamos deixar para lá e vamos começar tudo de novo. Não é assim que faz gestão e não é assim que faz política, né? Exatamente isso aí, Alexandre, que define e diferencia os politiqueiros dos bons políticos, né? Quem acha que uma política pública tem que ter a sua marca, o seu nome, ou a marca do seu partido, está fazendo com que essa política pública só demore o tempo em que você estiver no poder. Quando a política pública passa a ser do povo, e o povo incorpora, e ela tira a sua propriedade do político, ela muito mais facilmente será sustentada do que aquelas em que os partidos, as pessoas querem ter propriedade sobre ela. Eu estava falando que quando assumi, e essa sua tese está perfeita, porque as grandes transformações da cidade acontecem com líderes, como você está propondo, que vão fazer 3 coisas. Uma, manter coisas boas. Do prefeito que está lá agora, do ex. Foi uma ideia boa que está lá, eu vou manter, claro, porque o povo precisa e está aprovando bem. Uma segunda tarefa, consertar os problemas. Tem problema que não são fáceis às vezes, mas você tem que se envolver no processo de resolução deles. É fila de cirurgia, de exame, sabe? É falta de médico de remédio no posto de saúde, é escola com dano físico, caindo o teto, ou sem aula porque a escola está velha. Então, consertar os problemas é a segunda tarefa. E o terceiro, trazer ideias novas. É o conjunto dessas 3 coisas. Continuar coisas boas dos outros, consertar os problemas que você recebeu e trazer ideias novas que vai fazer com que a sua gestão fique vitoriosa e as ideias permaneçam, né? Eu até dizia em algumas coisas que eu fiz aqui, o Joraci Magalhães criou o ex-prefeito, né? Antigo, foi um grande prefeito, médico também, né? Também deu uma cara nova para a cidade. Deu uma cara nova para a cidade e ele fez o novo JF. Eu fui lá, fiz o JF2, que é uma outra torre mais moderna, e botei o nome dele lá. E prestei uma homenagem a ele, porque foi ele que fez o JF1. Ele fez os primeiros terminais de ônibus aqui em Fortaleza, para fazer a integração. Isso. E muita gente, com bilhete único, muita gente propunha que eu diminuísse os terminais, fizesse outras coisas e tal. Reformei e ampliei. Eu e o Sarto, agora, falando de mim, e o Sarto continuou alguns, reformamos e ampliamos todos os terminais. O Sarto abriu agora mais 2, um na Lagoa Redonda e no Zé Walter. E o tempo inteiro a gente fala, essa é uma ideia vitoriosa do Joraci que a gente está continuando. A própria Luiziane criou o primeiro Cuca da cidade, que é um equipamento para a juventude, de esporte, cultura e formação profissional. Fez um ali na Barra do Ceará.
Nós entregamos do Janguru Sul e o do Modubim, e eu ainda entreguei no finalzinho da gestão do Zé Walter. O Sarto já entregou do Planalto PC, do PC, e já iniciou agora um no Vicente Pinzon, aqui no Mucuripe. Então, a cidade e mantendo o mesmo nome. Então, assim, não digo que eu fui inaugurar um dos cucas que a ex-prefeita deixou. Sabe o que eu fiz, Alexandre? Tem 2 placas lá. Isso quem quer ser se pretende um bom político, tem que agir e fazer aquilo que pode dar exemplo para os outros. Claro. Eu botei uma placa, quando eu recebi, estava devendo, enfim. Eu podia dizer, isso aqui é um elefante branco, eu não vou terminar. Podia muito bem ter dito isso, né? Mas fui lá atrás de pagar as dívidas, captar dinheiro novo, entreguei a obra e coloquei uma placa para ela. Essa obra foi iniciada na gestão da prefeita tal, no ano tal, e botei os secretários dela. E outra placa, essa obra foi finalizada no período tal, né? Pela minha gestão e com o nome das pessoas responsáveis. Por quê? Porque esse tipo de história, né, esse tipo de conquista política que não é sua, não é do PT ou do PDT, que é do povo, é ela que se sustenta. Claro. Porque entra um com dor de cotovelo, entra um com a cabecinha pequena, entra um politiqueiro velho, primeira coisa que vai atrás é destruir todas as marcas do passado. Então, esse seu pensamento aí, super responsável, sereno, maduro, é de um grande político, que é de entender, olhar para trás e ver, isso aqui está bom, eu vou manter. Agora, isso aqui está ruim, o povo está reclamando, eu vou resolver. E ainda vou trazer minhas ideias novas aqui para a cidade. E dentro dessa questão, lá no nosso município, para que você possa sempre entender a nossa realidade, né? O principal problema do nosso município, quando a gente avalia, faz as avaliações internas, pesquisa e tal, é sempre a saúde há muito tempo, né? O meu adversário já está no governo, já teve a oportunidade, a população já o colocou lá durante 4 mandatos, então são 16 anos. Mas, assim, coisas básicas, como essa que eu lhe falei, né, as grandes filas, o atraso, né, dentro do próprio sistema, a dificuldade, hoje em dia um grave problema que a gente está tendo, né, e você deve estar percebendo isso com muita facilidade, é a quantidade de crianças que estão necessitando de neuropediatria e toda a estrutura. E aí você não trata só o filho, você trata o filho e trata a mãe, e precisa ter um olhar. Isso é uma necessidade mais recente da saúde pública, da forma como está atualmente, pela quantidade. E não há esse cuidado lá. Então, a gente tem colocado muito isso, e uma frase que a gente discute muito é o seguinte: atualmente, no município de Horizonte, a gente tem algumas pessoas que estão pretendendo se colocar e estão se colocando à disposição da população para concorrer na eleição que se avizinha para isso, e a gente tem dito o seguinte: olha, de todos os pré-candidatos que lá estão, o único que está diariamente, eu estou em Horizonte há 22 anos, diariamente conversando com a população, sentindo as dores, sentindo as dificuldades, principalmente no quesito que é o maior problema, que é a saúde, é o doutor Alexandre. E o diferencial de nós sermos profissionais da saúde, eu tenho certeza que o fato de você ter sido graduado em medicina e ter tido a oportunidade de gerir Fortaleza, e quando você chegou lá, os problemas que mais você enxergou com facilidade foram os da saúde, e você não só enxergou, porque muita gente enxerga, eu acho que todo mundo enxerga. A questão é enxergar o problema, ter empatia e sensibilidade para ir para dentro para resolver. E o profissional da saúde traz isso aflorado porque é o nosso dia a dia, é a nossa prática, é a nossa missão, é o nosso juramento, né? Trazer para a população o melhor serviço disponível para quando você está ali fazendo esse atendimento. E na gestão pública também é isso, então a gente acredita muito nisso. E para além disso, em manter as coisas boas, trazer as nossas ideias, corrigir as falhas, a gente defende muito esse seu terceiro item aí, que é colocar as novas tecnologias, as inovações e as novas ideias. E a gente... eu queria até ver como é que foi isso na sua gestão. A gente pensa muito em criar, dentro da gestão municipal, um braço da secretaria voltado para isso, que seja transversal, né, as novas tecnologias e as inovações, que seja transversal para todas as secretarias e que tenham representantes das universidades. Eu não acredito em um município que se planeje para 2050 sem ter o braço das melhores cabeças pensantes do nosso estado do Ceará. E, de fato,
os locais onde com mais facilidade você vai encontrar as melhores inteligências nos mais variados assuntos são dentro das universidades e dos institutos federais, enfim. A gente pensa muito em trazer isso para a gestão. Como é que foi essa experiência em trabalhar com as universidades e as novas tecnologias, as novas ideias para aplicar na prática, como você tão bem fez aí, Roberto? A gente continua, né, a Prefeitura de Fortaleza continua fazendo isso. As universidades públicas, privadas, os institutos federais, pesquisadores que entendem muito mais profundamente dos problemas do que, às vezes, nós políticos, que já implantaram soluções em outros locais, a gente não vai precisar reinventar a roda. Isso. E que a gente, basicamente, adapta essas ideias e soluções para cá. Por exemplo, telemedicina em Fortaleza, como, por exemplo, o bilhete único no transporte público, como, por exemplo, a escola de tempo integral nas Areninhas, que é com a OS. Todas essas políticas públicas têm parceiros nas universidades. E no caso da saúde, Alexandre, além de toda a sua experiência, né, como profissional médico, humana e técnica, há uma coisa a mais: sua rede de relações. Você é um cara conectado hoje com diretores de hospitais, diretores de serviço médico, colegas seus que estão em áreas da gestão estadual, municipal e privada com experiência acumulada, que podem ser parceiros, né? A gente aqui em Fortaleza contou muito com isso. Verdade. Parceiros cirurgiões, traumatologistas, UTIstas, especialistas em tecnologia da saúde. Você tem um universo de acesso, de parcerias em potencial que pode muito ajudar, né, a ser levada ao povo e à população de Horizonte. Eu acho fundamental isso. Inclusive, eu comentei com você, daqui a pouco a gente vai bater um papo em um outro momento com um colega para a gente discutir um tema gravíssimo no estado do Ceará, que é a traumato-ortopedia. Em Horizonte, a gente irá implantar o serviço de traumato-ortopedia para que as pequenas fraturas possam ser realizadas lá. Hoje é um dos maiores gargalos da saúde pública do estado do Ceará, e a gente não vê, por parte do governo do estado, um olhar cuidadoso e atencioso para resolver, ou pelo menos minorar, a dor da população nesse quesito específico da traumato-ortopedia. A gente entende que as cidades com maior potencial financeiro, Horizonte está entre elas aí, né, da região metropolitana, é uma das maiores economias do estado do Ceará, tem como dar essa contribuição para os seus munícipes, deixando o restante do governo do estado com maior condição de abraçar aqueles que não têm essa possibilidade. A gente vai discutir muito esse assunto com o Henrique César, que é ortopedista, professor universitário, amigo nosso e tal, e ele é um cara que entende muito dessa área. E justamente essa rede é que irá nos balizar e nos dar mais credibilidade para trazer todas essas inovações para o município de Horizonte. Mas, Roberto, eu queria entrar aqui também num tema aqui com você em relação ao nosso... eu sou aqui um recém-ingresso no PDT, né, com muita honra, né, e estar junto do PDT nesse processo. A gente sabe que o PDT está agora repaginado, revigorado. A gente esteve em Brasília juntos no Congresso, onde todos os temas fundamentais para mudar a vida e transformar e trazer mais qualidade para o dia a dia da nossa população foram discutidos. Eu até escolhi ficar nas inovações e na tecnologia. Eu, inclusive, tive o prazer lá de me aproximar um pouco mais do ex-senador Flávio Torres, que é o nosso presidente estadual do PDT. E assim, como é que você enxerga o nosso partido que irá aí agora, já em 2024, para o campo, e como é que você acha que estarão... o estado do Ceará todo, eu não tenho esses números, mas como é que estamos em relação à penetração e à capilaridade do PDT no estado como um todo, depois dessa repaginação e dessa reoxigenação? Alexandre, partido não pode ser só um ajuntamento de pessoas com interesses eleitorais, né? Tem que ter algo que signifique mais. A gente tem que ter identidades, né, do que a gente pensa sobre saúde, sobre economia, sobre segurança, sobre a vida, sobre solidariedade, sobre justiça, né, coisas básicas que devem nos unir, né? E não é só essa polarização direita, esquerda, amor e ódio, A ou B. Tem que ser uma coisa mais profunda, são as conexões de pensamento e de coração.
sem romantismo, é isso que faz um partido. E a gente percebeu isso. O PDT tem uma história extraordinária, iniciada com o Brizola e com o Daci, que se continuou com muitos líderes importantes e nos mais diversos estados brasileiros, que continua vivo historicamente, como a raiz do pensamento necessário ao debate brasileiro, agora liderado pelo Plano Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes, mas que aqui no estado do Ceará a gente tem agora autonomia e liberdade para planejar esse futuro. Porque a gente não é mais o partido que é um puxadinho, nem é o partido do governo e nem é um puxadinho do governo. Claro. Quando a gente tem essa independência e autonomia, a gente tem muito mais possibilidade de atrair pessoas novas, jovens, inteligentes, e não é nem reconstruir, que o PDT não foi destruído. É a gente dar um novo passo. Eu estou com muita fé, entusiasmo, vendo energia de muitas pré-candidaturas a prefeito, como a sua, e de vereadores novas, de gente com a cabeça preparada, boa, sem querer ser adesista. Porque tem gente que muda governo, sai governo, está sempre do lado do governo, né? É verdade. E aí é gente que tem outra natureza de identidade. Eu estou vendo uma energia nova florescer com muita esperança, com muito sonho. A gente vai realizar juntos pela frente. E um desses sonhos, um pedaço dele está reservado lá para você, em Horizonte. Se Deus quiser, Roberto, eu quero aqui finalizar lhe agradecendo. Para nós é um grande prazer iniciar aqui esse bate-papo com o doutor, tendo você como um dos nossos... não é uma entrevista, é exatamente um bate-papo, uma conversa bem informal. Quero muito lhe agradecer e fundamentalmente agradecer não só a sua presença aqui, mas algo maior, agradecer a sua disponibilidade por caminhar com a gente no período atual e no futuro também. Eu quero já deixar aqui o convite feito para que você participe durante todo o processo de construção dessa mudança que o Horizonte há tanto tempo necessita e há tanto tempo precisa. As suas ideias, a sua contribuição como homem público, como gestor experiente, como um cara de uma capilaridade internacional. A gente sabe que você tem amizades não só a nível estadual, mas a nível nacional e a nível internacional, para que a gente possa usar isso para o bem da nossa população, para que a gente possa verdadeiramente cuidar das pessoas. E nós precisaremos muito da sua capilaridade, das suas influências, para que nós possamos, no futuro, dar para os horizontinos o que, de fato, eles tanto merecem há muito tempo. A gente entende que hoje uma das principais falhas é a falta do cuidado com as pessoas. E quando a gente diz isso, para não falar demais, eu resumo no seguinte fato: um gestor que não tem a boa intenção e a boa vontade de colocar em prática essa lei, que é uma coisa simples, Roberto, muito simples, mas não colocar em prática simplesmente porque foi o carro-chefe, um projeto idealizado por uma pessoa que hoje está na oposição, essa pessoa, esse gestor, na minha humilde avaliação, não está comprometido com a sua população. Pode estar comprometido com outros interesses, e aí a população é quem vai julgar. Mas com a população, de fato, a melhoria da vida das pessoas, eu não vejo isso. E você fará uma grande diferença na nossa administração. Quero lhe agradecer demais e só lhe dar um abraço grande, à sua esposa também. O Roberto, para quem não sabe, tem 2 filhas, né, Roberto? 2, é. Eu também tenho 2, a Maria Clara e a Lívia. O Roberto tem, se não me engano, Isabela e a Roberta, né? Então, agradecer, leve o nosso abraço aí a toda a sua família e a nossa gratidão enquanto povo cearense, meu irmão. Você fez demais por Fortaleza e fará demais pelo estado do Ceará, não tenho nenhuma dúvida disso. Muito obrigado, Alexandre. Sucesso nessa caminhada. Estamos juntos e estaremos juntos. Não só porque eu acredito em você, mas também porque eu creio que o Horizonte está precisando. Forte abraço e muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Fique com Deus. Valeu. Obrigado, meu irmão. Até mais, meu irmão.